Bom dia, meus queridos e amigos que participam sempre desse canal, que nos acessam e nos acompanham nessas reflexões diárias sobre a palavra de Deus e as nossas orações que normalmente fazemos ao final de cada reflexão. Hoje eu queria refletir com vocês sobre dois versículos, palavras do Senhor Jesus, ensino, recomendação do nosso amado Salvador, nosso bendito e santo Salvador Jesus, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. São palavras bem conhecidas e nós vamos meditar um pouquinho sobre elas, que diz assim: Jesus falou e disse dessa maneira: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Amém. Essa palavra que Jesus nos deu, falando que espiritualmente, claro, existem dois caminhos. Um que leva à vida eterna, à salvação, e outro que leva à perdição. E Jesus, falando sobre isso, ele disse que o caminho da perdição, o caminho que leva para a condenação eterna, é o caminho largo. Diz que é uma porta larga e um caminho largo. E que o caminho da salvação é uma porta estreita e um caminho estreito também. Não é só a porta, mas o caminho também. Naturalmente, Jesus quis nos trazer algo a meditarmos, a pensarmos, a refletirmos a respeito disso, e é importante que nós o façamos, porque diz respeito à salvação das nossas almas. Quando o Senhor Jesus diz que largo é o caminho que conduz à perdição, larga é a porta e largo é o caminho, porque o ser humano tende a viver a sua vida humana, o seu tempo de existência humana, segundo as suas inclinações, a sua vontade. Vivemos uma época de relativismo, né? Isso é muito relativo. Eu acho que eu devo viver assim, eu devo praticar dessa forma. Isso é muito relativo, não é pecado, é apenas a sua forma de ver, de enxergar. Mas eu volto a lembrar aos meus amados, os meus queridos que me acompanham por esse canal, de que as coisas que nós falamos são das coisas espirituais. E quando Jesus fala da porta larga e do caminho largo, é justamente a situação daquele que vive a sua vida sem nenhuma limitação, sem nenhum parâmetro de como deva viver segundo a vontade de Deus, mas vive a sua própria vontade, do seu jeito, dando vazão às suas vontades, aos seus sentimentos, às suas emoções, realizando todos os seus tipos de desejo e vontade, e sem olhar se aquilo é agradável a Deus ou não, é uma coisa que nos coloca em comunhão com Deus ou não. E Jesus deixou bem claro que o caminho da salvação é um caminho estreito, a porta é estreita, porque nós não podemos nos relacionar com Deus, nós não podemos ter uma intimidade com Deus, nós não podemos ter uma vida espiritual profunda se nós vivermos numa vida de liberdade geral, naquilo que achamos que tem que ser, fazendo tudo aquilo que nós achamos que é bom, que alegra, que diverte a nossa carne, a nossa vontade humana. O caminho estreito, o caminho de Deus é um caminho estreito. Por quê? Porque limita as coisas. É bem verdade que uma pessoa que não conheceu Jesus, que não teve a sua vida transformada pelo poder de Deus, é difícil para ela, sabe, se submeter, andar num caminho estreito segundo a vontade de Deus, porque Deus nos limita, porque a nossa carne, a nossa vida humana, o nosso corpo, ele tem tendências que são antagônicas ao desejo de Deus para a nossa vida. É preciso que você entenda isso, né?
Porque muitas pessoas querem dizer que não, eu tenho um relacionamento com Deus, eu conheço Jesus, mas a vida dela não é que nós julgamos, mas olhando, você olha para uma pessoa, o tipo de vida que ela vive, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos, algumas coisas para nós entendermos. Muitas vezes tem pessoas que passam talvez até horas diante de um aparelho de televisão, assistindo algum programa humorístico. Houve um tempo no passado que um programa humorístico era uma coisa leve, uma coisa simples, uma coisa ingênua até para nos alegrar, nos fazer rir. Hoje, qualquer tipo de humorismo é voltado para uma imoralidade, uma indecência, palavras torpes, insinuações maldosas, né? E muitas vezes tem pessoas que se ligam, assistem, participam disso. Isso não agrada a Deus, isso não edifica a nossa vida espiritual, né? Mas tem muita gente que frequenta a igreja, que é batizado, que é membro da igreja, que lê a Bíblia e que participa dessas coisas, né? Participa de coisas semelhantes e poxa, mas eu não posso assistir um programa humorístico, eu não posso aliviar um pouco as minhas tensões assistindo uma coisa alegre e tal. Só que essa coisa alegre está carregada de coisas imorais, coisas indecentes, coisas tendenciosas, então não devemos assistir. Por quê? Porque estamos no caminho estreito. Entramos pela porta estreita porque Jesus, ele disse que ele é a porta. E ele se identificou como uma porta estreita, que limita, não permite que nós vivamos de qualquer maneira. E o caminho é estreito também. Então, o caminho que Jesus nos ensina é um caminho apertado, um caminho estreito, porque corta as nossas liberdades, as nossas vontades, as nossas tendências carnais, humanas. Muitas vezes, até mesmo como já demos exemplo, num trânsito, num momento em que um trânsito carregado, alguém fecha você no trânsito, poda o seu carro, ou fala alguma coisa, xinga, a reação humana, a tendência humana é responder na mesma proporção, arrumar uma discussão, uma briga. O mais difícil, muitas vezes, é ficar calado, não entrar em confusão, que é a orientação que a palavra de Deus nos dá. Tende paz, quando for possível, com todas as pessoas, com todos os homens, né? Então nós vemos que o caminho que o Senhor Jesus nos ensina e nos orienta e traz no dia de hoje essa reflexão é um caminho estreito. Nós somos estreitados pela palavra de Deus, pelos ensinos de Jesus, porque os ensinos de Jesus são diferentes daquele do mundo. Ele ensinou, se alguém te ferir na face direita, dá a outra face também, oferece a outra. Se alguém te tirar a capa, tira o restante, dá também. Então nós vemos que os ensinos de Jesus são ensinos que nos levam a uma renúncia nessa vida humana para que um dia possamos estar na vida celestial junto de Deus, né? Então eu gostaria de, nesse dia, no dia de hoje, deixar para você essa reflexão sobre o que Jesus disse, né? Que o caminho da perdição, o caminho que leva para o inferno, para a condenação, é o caminho largo, a porta é larga, você não precisa ter dificuldade nenhuma de entrar, é só trilhar, é só você viver a sua vida do seu jeitão, da sua maneira, sem limites, sabe, com aquela convicção, não, esse negócio de pecado é história, não há pecado, eu gosto de viver na minha liberdade, gosto de fazer o que eu tenho vontade, gosto de andar assim, fazer assim, me vestir desse jeito, falar dessa maneira, gosto de fumar, gosto de beber, enfim, todo tipo de tendência humana, que são as tendências pecaminosas, erradas, são as coisas que afrontam a Deus, aos seus ensinamentos, afrontam os ensinamentos de Jesus. Agora Jesus diz que o caminho que leva para o céu, o caminho da salvação, a porta é estreita e o caminho é também, porque Ele é a porta. Então ele próprio é quem nos dá um caminho estreito, limitado. Nós temos que conhecer os nossos limites. Quem nos dá os limites? Os próprios ensinos da palavra de Deus.
o Espírito Santo nos convence do pecado, né? Então, quando nós temos essa convicção de que Jesus morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida em sacrifício de todos nós, para que um dia possamos gozar, desfrutar da salvação eterna, juntos na presença de Deus. Porém, nesse tempo de existência humana, nesse curto tempo de existência humana que nós temos, né? Nós precisamos trilhar o caminho estreito. Precisamos ser limitados pelos ensinos de Jesus, pelas doutrinas bíblicas. Não podemos dar vazão, não podemos fazer tudo aquilo que temos vontade e que nos dá na cabeça. Não, vou fazer assim, vou agir dessa forma. Aqui eu posso ter um proveito financeiro, mesmo que não seja muito correto, muito honesto, mas eu vou fazer assim. Não é dessa forma. Nós temos que ter uma vida vivida num caminho bem estreito. A nossa existência humana, se quer ter no seu final uma chegada triunfal no reino celestial, nós precisamos andar no caminho estreito que Jesus nos ensinou. Jesus andou nesse caminho estreito. Ele não fez o que quis, mas ele veio fazer a vontade do Pai. Nós devemos seguir os passos de Jesus. Nós temos que andar nesse caminho estreito. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que limitar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos ímpetos, muitas vezes as nossas emoções erradas. Nós precisamos nos limitar dentro daquilo que Jesus nos orienta e nos leva. Ele nos conduz. O Espírito Santo está aí no dia a dia para nos ajudar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos conduzir até o momento final. A palavra de Deus diz assim: esse Deus é o nosso Deus, será o nosso guia até a morte. Que em nome de Jesus nós possamos perseverar até o fim. Aquele que for fiel até o fim será salvo, diz a palavra. Então nós precisamos confiar nisso e obedecer à palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, um dia nós tivemos um encontro com Jesus Cristo. E quando encontramos com Jesus, nós sabemos que nós passamos a partir daquele momento a entrar por uma porta estreita, porque a presença de Jesus em nossas vidas nos limita nas nossas ações, impedindo que façamos coisas que desagradem o nosso Deus, que transgridam os ensinamentos da Bíblia Sagrada, a tua palavra, Senhor. Então eu te rogo que neste dia, em nome de Jesus, o Senhor nos ensine a andar e daqui para frente num caminho estreito, mas aquele caminho que nos conduz à salvação, que nos dá comunhão contigo, que nos faça sentir a tua presença. Nós sabemos que o Senhor é um Deus santo e que o Senhor quer que a nossa vida seja santificada pela tua presença. Ajuda-nos, Senhor, e neste dia abençoa a toda aquela que nos ouve, que nos acompanha, que a tua graça se derrame sobre todos e sobre as famílias representadas por essas pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Deus te abençoe, um dia muito abençoado na presença de Jesus, andando no caminho estreito que é o caminho da salvação. Até o próximo vídeo.